Olá, amores! Sejam bem-vindos à nossa live Perguntas e Respostas. E aí, como é que vocês foram de carnaval? Como é que vocês ficaram aí do carnaval pra cá? Vocês perceberam que semana passada eu acabei não fazendo a live. Foi porque, nossa, gente, muita coisa para preparar para vocês. Então, não deu tempo de eu fazer live semana passada. Nem era porque eu tava pulando carnaval, porque eu deixei para aproveitar os meus dias assim de férias agora essa semana, porque meus pais vieram, eu queria deixar tudo muito organizado. E aí, gente, quem está participando do workshop Reeducação Amorosa tá recebendo por e-mail vídeos exclusivos. Já receberam 2 e-mails, no dia 7 e no dia 9, e hoje tem um novo e-mail com um novo vídeo e os assuntos estão bem legais. Quem tá participando aí? Gente do céu, foi uma loucura. Você sabe quando você fica cansada, que você demora assim uns 10 dias para recuperar do cansaço? Eu tô sentindo isso. Sabe quando você acorda, você já tá cansada? Então, eu tô nessa vibe ainda. Vocês já sentiram assim? Meu Deus, foi bem tenso. Olá, Luísa, Zenilda, Magda, Maiasa que fala, né? Maiasa Carolina. Gi, boa noite. Atis, Silveira, Meirilane, Ana, todos sejam todos bem-vindos. Bem, voltamos com tudo e vamos lá para nossas perguntas e respostas. Para você que não sabe como funciona, eu vou contar um pouquinho para vocês, que é o seguinte. Olá, Camila. Todo domingo eu abro para vocês no Stories para vocês me fazerem perguntas. Aí, segunda, eu venho e respondo as perguntas de vocês. Então, essa é a intenção. E quem tá aí na minha lista de e-mails, tá recebendo, quem se inscreveu, na verdade, né, no workshop Reeducação Amorosa, tá aí sem sentir falta da Renata, porque tô lançando um monte de vídeos gratuitos para vocês. E hoje tem vídeo novo, tá? Bem, mas vamos lá, como é que foi o galo? Se eu fui no galo, nem fui no galo, gente. O único lugar que eu fui, que aqui em Recife tem o galo, né, a festa do galo. Eu não fui em lugar nenhum, eu só fiquei aqui produzindo conteúdo pra vocês pra caramba. Fiquei assim, só produzindo conteúdo no carnaval. Mas é assim mesmo, foi bom porque deu pra gente produzir bastante. Bem, vamos lá, vamos responder algumas perguntas. Primeira pergunta... Renata, por que existe psicólogos que não nos identificamos com eles? Ué, por que será que tá aparecendo o nome agora? Então, gente, por que tem psicólogo que às vezes a gente não se identifica? Não sei por que foi. Tem psicólogo, gente, que a gente não se identifica, eu acho que é muito assim do jeito mesmo. Tem psicólogo que às vezes é mais crítico, né? E aí a gente não identifica. Ou tem psicólogo que é muito amoroso, como às vezes é o meu caso. E tem pessoas que não identificam, que querem... Eu lembro que eu tinha um cliente que ele falava assim, não, eu quero que você, pá, vai em mim, pá, sabe? Tipo assim, ele queria que eu fosse muito agressiva com as palavras, mas não era do meu jeito. Então não deu muito certo. Então eu acho que assim, da mesma forma que a gente identifica com pessoas, a gente pode se identificar com profissionais ou não. O que eu acho muito relevante é que vocês não desista. Se você vai num psicólogo e você não gosta dele, não desiste não. Vai em outro, até você encontrar um que você fala, nossa, que parece que o negócio vai, porque é muito importante a identificação, tá bom? Vamos para a próxima pergunta. Gente, pra mim, as perguntas agora estão aparecendo com nome. Eu não sei se pra vocês tá aparecendo, tá? Vamos pra próxima pergunta. Olá, pessoal. Obrigada por corações. Pra vocês tá aparecendo só a pergunta ou tá aparecendo o nome de quem perguntou também? Conta aqui pra mim, tá? Como parar de criar sentimentos? Achei gozada essa pergunta, né? Como é que a gente para de criar sentimentos? Coração, por favor, não pare, porque se você parar de criar sentimentos, você vai virar uma máquina. Mas eu tô entendendo, então ótimo. Mas eu tô entendendo que quando você fala assim, como é que a gente para de criar sentimentos? É assim, como parar de nutrir sentimentos amorosos para uma pessoa que talvez não te corresponde, ou talvez uma pessoa que te machuca pra caramba, né? E eu acho que só tem um caminho para isso. E o caminho é ir cortando o vínculo. Então, o que seria cortar o vínculo? Seria o quanto menos você souber dessa pessoa, menos você falar com essa pessoa,
você vai acabando sentimentos por ela. Então pensa assim, não tem relacionamento que às vezes o casal tá... Eu até fiz um post sobre isso, sobre solidão a dois. O casal mora na mesma casa, mas eles vão se distanciando emocionalmente. Um para de contar as coisas pro outro, até que chega um momento que tem um rompimento, né, emocional desse relacionamento. Da mesma maneira, quando a gente tem uma pessoa que a gente às vezes era muito apaixonada, mas por algum motivo não deu certo, e a gente não quer mais nutrir esse sentimento, não quer mais, sabe, ficar ali dando de bobo, né? Ficar ali dando de bobo, que é alimentar uma expectativa que não existe. Então, o caminho que eu indico para vocês vai cortando a conexão. Como é que corta a conexão? Vai parando de falar com essa pessoa, para de procurar sobre ela, porque isso vai ajudar muito você a ir esfriando essa paixão, esfriando esse entusiasmo, até que chega uma hora que não faz mais sentido ficar empolgado com essa pessoa, né? E não faz mais sentido, olá Luiz, não faz mais sentido ficar empolgado com essa pessoa porque a conexão simplesmente se foi. Mas a partir do momento que você fica sempre buscando essa pessoa, querendo saber dela, manda mensagem, responde mensagem, aí não tem jeito. Aí as emoções vêm como um rio mesmo. Então a dica é essa. Pessoal, lembrando que vocês podem fazer aqui perguntas pra mim a hora que vocês quiserem, porque aí eu vou respondendo também. Eu tô respondendo, pra quem não sabe, eu tô respondendo as perguntas do pessoal que me fez no domingo, porque todo domingo eu abro pra perguntas e segunda eu venho responder. Mas vocês também podem fazer perguntas aqui que eu vou respondendo, tá bom? Vamos, peraí que a Ana falou uma coisa assim. Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Meu casamento de 16 anos chegou ao fim porque a distância e as patadas me afastaram dele. Aí, Ana, vê só. Você trouxe um exemplo, obrigada pelo seu exemplo. Você trouxe um exemplo de alguém que estava convivendo na mesma casa e o sentimento acabou, né? Patada, parece que... Você sabe quando parece que a pessoa assim não existe? Quando parece que não tem um fluido, assim, um fluxo de comunicação. Parece que o outro é simplesmente um jarro, parece que vira um jarro, né? Aí, gente, não há sentimento, não há amor que resista. Eu costumo dizer que aquela velha história, é como uma plantinha que tem que regar. Tem pessoas, gente, que sentimentos tem que regar todos os dias para aquela chama da paixão ficar acesa. Tem outras não, que uma vez por mês, um pouquinho de carinho já é suficiente para aquela chama continuar acesa. Então a gente só tem que ver a dinâmica do casal. Olha, Letícia, que pergunta boa. Como parar de se apegar fácil a pessoas? Letícia, olha, primeiro eu quero te contar que eu não acho que seja ruim se apegar às pessoas, tá? Mas talvez o que seja negativo seja criar expectativas em relação às pessoas, em relação aos sentimentos, né? Em relação àquela troca. Então, Letícia, o que eu poderia te dizer para você parar de se apegar muito facilmente às pessoas, você tem que começar a se apegar um pouquinho mais em você, porque aí sim você fica mais seletiva. O que seria isso, Letícia? Seria você começar a pensar mesmo para você quem você quer na sua vida, que tipo de pessoa você gostaria para você, porque aí você começa a se valorizar, aí não é qualquer pessoa que serve, não é qualquer pessoa que você se apega, né? Você começa a pensar assim, cara, eu vou me entregar para aquela pessoa que tem mais ou menos um perfil aqui, que é o que eu quero para minha vida. E lembrando, gente, claro, não existe perfil perfeito, a gente vai construir um relacionamento saudável, eu sempre digo isso para vocês. Mas quando você se apega a você, você se conecta a você, aí não é qualquer um que serve, entendeu? Aí não é tão fácil assim. O que, de um lado, é muito positivo, porque aí para a conexão existir, tem que valer um pouco mais a pena, né? E outra coisa, Letícia, que me veio com essa sua pergunta, é o seguinte, esse se apegar fácil demais ao outro, talvez esteja mostrando um pouquinho, Letícia, de uma necessidade sua de aconchego, de uma necessidade sua de carinho, né?
Então começa a ampliar um pouquinho suas fontes de carinho. Então, se você só cria fontes de carinho em um companheiro, é natural que quando não tem um companheiro, você corre para procurar um outro companheiro para substituir, né? Para você não ficar carente. Então, pensa assim, quais têm sido suas fontes de carinho, de troca? Você deposita em uma pessoa ou será que está na hora de ampliar isso daí e ter mais fontes de carinho? Então, essa daí é a minha dica, tá, Letícia? Eu acho que sua pergunta é super pertinente. Com certeza tem outras pessoas que estão com a mesma dúvida, mas para não se apegar tão fácil, você primeiro tem que se conectar a você e segundo, você para ser mais seletiva, tá? E segundo, você precisa começar a ter mais de uma fonte de carinho, tá? Mas eu adorei sua pergunta. Eu gostaria de ser menos apegada a relacionamento. Ah lá, a Larissa também tá na mesma questão da Letícia, né? Larissa, eu não acho que não tem como a gente colocar um limite nesse entregar-se ao relacionamento, né? Olha, a gente cria sim expectativas, ok, né, nos relacionamentos, a gente se entrega e tá tudo bem. Uma coisa que eu costumo dizer é assim, quando a gente também quer se proteger demais, assim, a gente, olha, não, esse não pode, ou eu não posso me entregar desse tanto, tal, como a gente fica vigilante demais, o risco que a gente corre é fechar a possibilidade de se ferir, mas também fechar a possibilidade de amar, de trocar. Então, uma coisa que eu aprendi é que amor, gente, é risco, Amar, se entregar, se apegar é um risco. Agora, claro que quanto mais eu tiver equilibrada em mim, mais eu tiver centrada em mim, menos riscos eu vou correr. O que eu vejo é que às vezes as pessoas estão emocionalmente muito desvinculadas delas. Aí é como se elas estivessem, pulando em queda livre, sabe? Pra ver o que vem. Agora não, quando a pessoa tá mais equilibrada, mais centrada, ela não sai pulando assim. Ela tem um pouco mais de proteção, mas ainda assim é um risco, com certeza. Ela vai colocar ali um paraquedas, sabe, antes de pular. Mas mesmo assim é um risco, mas é uma coisa que eu costumo dizer, é a gente se entregar, mas com cuidado e carinho com a gente. Eu acho que esse é o limiar, o limite bacana. Adoro quando eu invento palavras, né? O limite bacana. Mas Renata, como é que a gente sabe qual que é esse limite? Como eu sei que se eu tô me entregando de mais ou de menos? Aí você vai saber muito pelos efeitos, né? Começa a pensar assim, como é que estão os meus relacionamentos? Eu tô tendo relacionamento? Qual é a qualidade desse relacionamento? A gente tem que pensar mesmo. Tem momentos, eu vou falar de mim, tá? Tem momentos que eu vejo que eu me fecho muito. Eu sou o tipo de pessoa que às vezes é mais, sabe, mais acanhada, vamos dizer assim. Se eu me firo, eu me fecho. Então eu tendo a me fechar. Então, vez ou outra eu faço um balanço. Pô, eu tô muito fechada, sabe? Ou eu posso me abrir um pouquinho mais ao amor, me abrir um pouquinho mais, sei lá, ao meu marido mesmo, a uma amiga. Então, eu vou fazendo esse balanço. Não tem uma receita certa, é tudo uma autopercepção. Mas você vai ser mais assertivo na sua percepção quanto mais você se conhecer. Quanto mais você souber o que você tem dentro de você, quais são os seus limites, quais são os seus desejos, suas vontades, o que você permite, o que você não permite. Então, a gente vai conhecendo a gente um pouquinho mais e aí a gente vai conseguindo balancear um pouco, tá? Oi, boa noite, Ana! Que bom que você está aqui de novo. Como faz para descobrir se alguém é verdadeiro, sincero e confiável? Ana, olha, é uma boa pergunta. Deixa eu ver uma boa resposta para você, que você merece uma boa resposta. Ana, eu poderia falar do feeling, mas só que eu acho que fica muito subjetivo. Eu acho que a gente sabe que uma pessoa é sincera. Eu acho que é muito a congruência entre a ação e a fala. Se a pessoa, você começa a perceber que ela fala uma coisa, faz outra, aí ela já tá dando um indício aí, Ana, de que ela não é tão confiável. Agora, se ela diz uma coisa e faz aquilo que ela disse, então ela me parece ser confiável. Agora, se sempre fica com aquela pulguinha, tipo assim, nossa, não sei se ele tá falando a verdade.
parece que ele falou isso, mas logo depois falou aquilo, e você fica sempre, frequentemente, muito confusa, então pode ser um indício que essa pessoa não é tão sincera. Então, tudo vai depender, Ana, de como você está percebendo essa outra pessoa. Então, começa a balancear o que ela diz e o que ela faz. Isso vai ser legal para você conseguir identificar, tá? O que seria mais de uma fonte de carinho? Sara, mais de uma fonte de carinho seria mais de uma fonte de trocas mesmo. Então, por exemplo, eu vou dar o meu exemplo, tá bom? Eu tenho o meu marido, que é uma fonte de carinho pra mim, de atenção. A gente troca muito, a gente conversa pra caramba, é muito bom. Mas ele não é a minha única fonte. Eu tenho uma outra fonte, por exemplo, eu tenho uma super amiga que é a Laís, a gente se fala quase todos os dias, não todos os dias. Então, ela também é uma fonte de carinho, de atenção. A gente conversa, eu quero saber a opinião dela sobre algumas coisas, mas é um pouco diferente, claro, né? A troca de carinho, mas ali eu tenho uma outra fonte de carinho. Minha mãe é uma pessoa que pra mim é uma fonte de carinho muito grande. Então, o que vai acontecer, gente, é que a gente precisa de várias fontes, ou seja, várias pessoas que a gente tem relacionamento de intimidade. Relacionamento em que... O que seria um relacionamento de intimidade? É um relacionamento em que eu posso dar carinho e também possa receber carinho sem limitação, sem, sabe, ficar pisando em ovos. São pessoas em que eu nutro um relacionamento. Isso são fontes de carinho. Quanto mais fontes de carinho a gente tiver, melhor. Porque assim, na falta de uma, você tem outra. Então vamos supor que, sei lá, meu relacionamento termina, tá? Aí eu tenho ali minha mãe e minha amiga pra me apoiar. Tô dando um exemplo. Sei lá, minha amiga tá num momento que ela tá só dela, que ela não pode, foi mãe, e aí ela não pode me dar tanta atenção. Eu ainda tenho meu marido e minha mãe. Entende? Aí a gente não se sente tão carente, que carente todos nós somos, mas a gente não tem um excesso de carência, né? Aí a gente consegue ali transpor, ir de um lugar para o outro, e isso vai saciando um pouco mais a gente, tá? Eu vou responder mais uma pergunta e volto aqui para a sua, tá bom? Um minutinho. Meu namorado disse não estar mais pronto para namorar. Estávamos juntos há 11 meses. Disse ser maturo. Aí a pergunta cortou. O que acha? Eu acho que ela perguntou o que eu acho disso. Gente, que bafão. Vamos lá. O namorado disse que não está mais pronto para namorar e você já estava 11 meses junto. Tipo assim, ele demorou uma década pra, 11 meses, um ano quase, gente, pra descobrir que ele não tá pronto pra namorar. Sinceramente, eu acredito que Tá, eu vou ser bem sincera. É que eu tava pensando como falar isso, mas eu vou ser sincera do jeito que tá vindo. Olha, eu acredito que foi a melhor coisa que pode ter te acontecido. Porque se o camarada disse pra você que ele não tá pronto, foi o jeito dele dizer que ele não quer mais estar com você. E foi a melhor coisa do mundo. Por quê? Porque você não fica um tempo colocando ali energia, colocando expectativa em uma pessoa que disse, essa porta tá fechada. Esse foi o jeito dele falar que ele não está disponível para você. E aí você sabe o que você faz? Você fala, ok, mas eu tô disponível para mim. Então eu vou encontrar alguém que esteja disponível para mim também. Então, eu acho que a sinceridade, a gente está falando agora um pouco sobre isso, ela é muito importante. E seja pelo motivo que for, ele está sendo sincero para você. A grande tchan da questão, gente, é o quanto a gente consegue realmente escutar e valorizar a sinceridade do outro. O quanto a gente consegue aceitar uma resposta diferente daquilo que a gente queria, daquilo que a gente tinha de expectativa. Então, talvez não, eu quero namorar com ele. Ele disse que não tá pronto e eu não aceito essa resposta. Colega, um relacionamento é feito de duas pessoas. Se uma pessoa te diz com todas as letras que não tá pronto, esse relacionamento não acontece. Não é pela insistência, não é por dó, não é por piedade que ele tem que ficar com você. Ele tem que ficar com você porque ele quer estar com você, porque ele quer dividir uma vida com você, porque ele quer olhar junto para um futuro. Agora, se ele não quer isso, então talvez não seja ele. A gente tem que saber aprender a lidar com os nãos que aparecem. A gente tem que aprender a lidar com as respostas que são diferentes da que a gente esperava.
gente tem que aprender a lidar de que a vida não é simplesmente desejar e acontecer, embora eu acredite muito no segredo. Mas a vida não é simplesmente desejar e acontecer. Tem coisas que a gente recebe que é aquilo que a gente tá precisando. E a gente fica puta da vida. E tá tudo certo, está no seu direito de ficar chateada, com raiva, triste, ok. Mas diante da pessoa dizer um não pra você, aceita esse não. Não tem que ser só a sua resposta que tem que prevalecer. Não tem que ser só do seu jeito. Senão, a gente não tá falando de relacionamento de adultos. A gente tá falando de relacionamento de crianças, em que cada um quer um brinquedo, quer de um jeito, e quer impor que o outro faça daquela maneira. Não, a gente não se relaciona com bonecos. A gente se relaciona com pessoas de carne e osso, que também têm vontades, que também têm voz, que também têm desejo. Então, o que eu trago pra vocês é: aceite aquilo que vier. Lógico que às vezes vai doer, a gente vai ficar puta, ok. Mas só que a gente deve continuar a vida. A vida não acaba por causa de um não. Gente, se a minha vida fosse acabar por causa das coisas que não saíram como eu gostaria, já tinha acabado muitos anos atrás. De vocês também, com certeza. Então, aprender a lidar com o fato que nós não temos o controle das pessoas. As pessoas não são fantoches nossos. De jeito nenhum. São pessoas que têm ali a sua autonomia. E como a gente tem a nossa autonomia, queremos que ela seja respeitada, né? Eita, desabafa, hein? Vamos ver aqui. Só um segundo. Passaram muitas mensagens. Acho que eu perdi algumas aqui no meio do caminho. Vamos ver o que a gente tem de pergunta. Quebro muito a cara em relacionamentos, porém não quero me tornar uma pessoa fria, que normalmente acontece com quem sofre muito. O que fazer para isso não acontecer? Já tô ficando nessa fase. Realmente, quando a gente tá com muitos traumas, quando a gente passa por relacionamentos que eles traumatizam a gente tende a se fechar e aí ficar, né, como se diz, gato escaldado tem medo de água fria. Então, assim, a gente tem às vezes isso. Mas o que eu posso te dizer é que as relações não são iguais. E que cada relacionamento vai te trazer uma aprendizagem. Se você ficar presa àquele relacionamento que tinha que ser daquela maneira, presa àquele relacionamento querendo se vingar ou qualquer coisa assim, você não vai fluir mesmo. Você vai tornar isso retraumático, né? Você vai retraumatizar várias e várias vezes, vai se machucar por uma situação que já aconteceu. Então, a primeira coisa, assim, entenda, você teve traumas. Agora tá na hora de você lidar com isso, com o que não foi possível, e ir atrás do que é possível, do que você quer, do que você deseja, ir atrás, ir pra frente. Eu acho que o grande segredo de quem tem trauma é aprender a lidar que ele faz parte da vida. Eu poderia perguntar pra vocês aqui, né? Quem tem um trauma? E aí eu poderia, assim, jurar que 100% tem. 100% foram traumatizados de alguma maneira, machucados talvez emocionalmente por alguém que gostava, que tinha muito desejo naquela situação e que teve o trauma, né? E assim, a gente sempre vai ter duas escolhas. E o que diferencia uma pessoa saudável de uma não é o que ela decide, né? A gente tem a escolha de ficar preso ao que aconteceu, remoendo, querendo que aquilo fosse diferente do que é, ou a gente tem a escolha de aprender com aquilo e seguir em frente. E bola pra frente, vamos pra frente e vamos ver o que tem por aí. Porque as pessoas não são iguais. Às vezes a gente tem a sensação que todo mundo é parecido, não é nada. A gente é muito diferente. Mas a gente vai conseguir perceber isso na hora que a gente conseguir ver as pessoas de maneiras diferentes, né? Respondida a sua pergunta? Letícia, em relacionamento à traição, tanto com parceiro como amigos, se acaso ocorre uma traição por parte dessas pessoas, o que fazer para não se tornar uma pessoa fria, que passa a não confiar nas pessoas? Letícia, é uma pergunta muito similar, né? Olha, eu acho que assim, quando a gente tem uma decepção com alguém, e pra gente não se tornar fria, a gente entende que essa decepção tem a ver com o outro, né? O que aquela pessoa fez. E tem um pouco a ver com a gente, porque acaba que a gente de alguma maneira não viu,
De alguma maneira, algum sinal passou despercebido. E aí, esse que é o BO, que aí a gente fica preso, às vezes, na culpa, né? Nossa, como é que eu fui capaz de deixar isso acontecer comigo? Como é que eu fui capaz de não ter percebido? Então, o que você tem que entender é o seguinte: essas situações como traição, decepção, elas acontecem. Tem a parte do outro, que é o outro foi responsável por aquele movimento. Tem a nossa parte, do sentido de talvez eu não consegui ver aquilo que era tão importante e estava aqui na minha frente, mas agora eu já entendi os sinais. Aí você traz isso para os próximos relacionamentos. Eu acho que uma maneira da gente não ser fria é a gente entender que se trata da gente, de se dar uma nova chance pra gente. Quando a gente se fecha em um trauma, se fecha em algo que foi, o maior prejudicado sempre é a gente. Porque aí eu não vou ter mais a oportunidade de viver a dor, mas também não vou ter mais a oportunidade de viver o amor, de receber um abraço, de receber um carinho, de receber um eu te amo. Porque do mesmo jeito que a gente tem chance de se decepcionar, a gente também tem chance de amar novamente, né? E se sentir amado. Então a pergunta que vale aqui é: se fechar é positivo ou negativo para você? E aí que você tem que avaliar, porque a gente nunca se abre para uma pessoa de uma vez. Tipo, chega alguém, nossa, meu Deus, né? Bom, mergulha nessa relação. Não, depois de um trauma, de jeito nenhum. A gente vai um pouquinho, mas se der essa chance de poder ter uma experiência diferente. E quanto mais você puder ter um desenvolvimento pessoal, mais você vai conseguir se proteger, tá bom? Alane, no meu último relacionamento, que foi abusivo, minhas amizades sumiram durante e depois, até hoje. Paula, acontece muito isso, as pessoas se afastam, porque o relacionamento é tóxico e aí acaba que elas ficam meio temerosas mesmo, né? Então, às vezes elas chamavam para sair, eram muito cortadas, ou saíam juntos e ficavam assim, meu Deus, né? Que pessoa é essa? Não quero ter um contato com esse companheiro da minha amiga. E aí elas acabam sumindo. Esse é um dos efeitos do relacionamento abusivo. Mas depois a gente pode criar novas amizades, a gente pode resgatar amizades que valem a pena, mas aí a gente tem que dar um passo. Eu tava vendo um filme que chama O Guia. Muito legal o filme. E aí falou uma coisa que eu até anotei, vou colocar aí depois pra vocês, que dizia assim: existem muitas pessoas sozinhas no mundo com medo de darem o primeiro passo. Presta atenção, existem muitas pessoas sozinhas no mundo com medo de dar o primeiro passo. E o primeiro passo, às vezes, é de dar o perdão, às vezes o primeiro passo é de dizer eu sinto muito, às vezes o primeiro passo é de se aproximar. E quantas pessoas no mundo estão sozinhas? Só elas e o orgulho delas. Sozinhas em um quarto, sozinhas em uma casa, cheias de razão. Mas mesmo assim sozinhas. E eu acho que a gente olhar para o lado e não ver ninguém, porque a gente só vê o nosso orgulho, eu acho que isso é cruel. Mas não com os outros, com a gente. Isso é cruel, isso machuca. Eu acho que é pesado demais, sabe? Então, comecem a pensar, né? Que relacionamentos que eu posso, às vezes, ir atrás, que vale a pena. Olha, teve essa situação que eu achei péssima, mas tem isso que valeu a pena, sabe? E por causa disso eu posso ir atrás de novo dessa pessoa. Então, comece a pensar aí quais conexões você pode restabelecer e com quais pessoas você pode estabelecer novas conexões. Porque uma coisa que minha mãe sempre me dizia, né? Na época que eu estava solteira, ela dizia assim: filha, um homem ou uma pessoa bacana que você queira não vai chegar aqui, bater na porta e dizer tô aqui. Você precisa se abrir para isso. E se abrir era, às vezes, ir mesmo. Ir ao encontro de andar com gente, andar com pessoas que fizeram parte daquele momento para mim, né? E que foram muito, muito importantes. Ok?
Deixa eu fazer mais uma pergunta aqui. Vamos lá. Mais uma pergunta. Deve existir uma pessoa que fala que não sabe o que quer? Ai, gente, tem uma antipatia disso? Vamos lá? Momento sincerão? Eu acho, sinceridade, eu acho que quando a pessoa fala que não sabe o que quer, ela sabe muito bem o que ela quer, mas ela não tem coragem de dizer. Você sabe por que ela não tem coragem de dizer? Porque ela tá tendo ganhos, que a gente chama de ganhos secundários. O que seria isso? É quando tá muito cômodo estar nessa situação. Olha, imagina a cena. Eu tô com a pessoa, certo? Eu tô com sei lá, vamos supor que eu tô com um cara. E sou eu que não sei o que eu quero. Eu tô com um cara, o cara é super carinhoso, é naquele sábado que eu não tenho nada pra fazer, ele aparece, é só eu ligar pra ele, ele aparece. Ele tá sempre no meu pé, me bajula, fala que eu sou o máximo, sabe? E aí ele quer super namorar. E eu viro pra ele e digo assim, não, porque assim, eu ainda não decidi o que eu quero. Gente, super cômodo pra mim. Na verdade, eu já decidi, eu não quero ele. Porque se eu quisesse ele, eu tava com ele. Mas como eu não quero, eu tô com essa pessoa esperando que alguém melhor apareça. É isso que significa. Gente, quando um homem, ou quando uma mulher, quando uma pessoa falar pra você, eu não sei o que eu quero, ela tá querendo dizer, eu estou com você esperando alguém melhor do que você chegar. A realidade é essa. Não tem ninguém em dúvida. Tem pessoas que não sabem assumir o que sentem. E aí, putz, Renata, então se é isso, se realmente o camarada tá me colocando na geladeira, ele não me quer, então, peraí, isso que tá muito errado. Sim, tá errado você se colocar nessa posição. Porque se você tá com alguém que não sabe o que quer, então significa que você tá permitindo que alguém que não sabe o que quer da vida tome um espaço que não lhe pertence. E aí você vai ter que entender. Cara, você quer ficar com alguém? Porque se você quiser ficar com alguém, talvez não seja essa pessoa. Agora, se você também não quiser alguém e tiver cômodo, então não reclama. Continua com essa pessoa aí, mais ou menos, e vai levando. Agora, eu acho que uma vida de mais ou menos é uma vida mediana, medíocre, talvez, né? E eu acho que a gente não tem que ser super, tudo é maravilhoso na nossa vida, porque eu acho que isso é um mito, tá? Mas eu acho que a gente tem que ir atrás daquilo que a gente acha que faz bem pra gente, que traz um conforto, né? Aquilo que nos traz tranquilidade no coração. Então, se isso não tá te trazendo, pra que, criatura, você tá nisso? Pra quê? Eu acho que tem coisa que a gente busca com a mão. Tem machucado que a gente abre com as nossas próprias mãos. Tem dor que parece que a gente mesmo que se soca. Se o camarada não sabe o que quer, queira você saber. E coloque uma decisão nisso. Se posicione, decida sobre o que você quer. Eita, que eu tô empolgada. Gente, tem umas perguntas aqui. Deixa eu ver se eu não deixei passar nada. Olá, André, Jéssica. Mas você acha que essas pessoas que se afastam de você quando está num relacionamento abusivo são seus amigos de verdade? Acho que podem ser. Pode ser sim seus amigos de verdade, mas cara, quando a pessoa tá num relacionamento abusivo, ela fica surda, ela fica cega. Os amigos podem falar, chega uma hora que os amigos não enchem o saco. Pode ser amigo assim pra caramba, mas chega uma hora que eles enchem o saco, sabe? Que o companheiro, vamos supor, começa a implicar muito com você, com a amiga, né? Então, assim, eu acho que mesmo os verdadeiros amigos podem se afastar em um relacionamento abusivo. Renata, porque depois que sofremos tanto em um relacionamento, a gente passa por uma fase que parece que não amamos nem queremos ninguém? Ana, eu acho que isso é super proteção e eu acho muito bom e necessário. Quando a gente, imagina assim, vamos fazer uma visualização aqui. Imagina que tem uma planta em que vai lá uma pessoa e pisa nessa planta, tá? Essa planta no outro dia vai estar linda, vai estar lá toda forte, linda. Não, ela precisa de um tempo para ela florir de novo. Ela precisa de um tempo para ficar, sabe, bacana de novo, verdinha. Mas até esse tempo, talvez ela fique tão murchinha que parece que ela vai morrer. Parece que ela não vai acontecer mais nada. Até que vai passando os dias, passa o vento, passa o sol, passa a chuva e aí ela renova. Mesma
coisa é a gente. Quando a gente machuca, a gente não consegue se entregar de novo, de uma vez, né? A gente precisa primeiro cuidar do que foi, entender, né, minimamente o que aconteceu, entender qual foi a minha participação naquilo, para então a gente poder florir de novo, ok? Vamos aqui, mais uma pergunta. Devo insistir em uma pessoa que fala? Não é a mesma pergunta? Uai, acho que ela fez duas perguntas. Ela fez duas perguntas. Ó, vamos lá, gente. Uma série de perguntas da mesma pessoa. Então, segura aí. Ó, pedi para uma amiga para me acompanhar em um lugar onde ela disse que ia com o irmão ao médico. Beleza. Peraí. Eu disse que poderia ir junto e que depois íamos para onde eu precisava da companhia dela. Ela inventou desculpas e eu deixei para lá. Porém, quarta, vou ser a testemunha dela numa audiência. E caso ela ganhe, vai me dar um agrado. Mas fiquei chateada com as desculpas dela e não quero ir ser a testemunha. O que fazer? Vou ser imatura agindo assim? Olha, primeiro você está sendo testemunha de algo. Pelo que eu entendo, se você está sendo testemunha de alguma coisa, você deve dar o seu testemunho verdadeiro, independente se tem agrado ou não, que na verdade nem deve existir agrado, né? Se essa pessoa precisa do seu testemunho, uma audiência que seja, você deve ser verdadeira. Agora, ela pode até se beneficiar com isso, mas desde que seja verdade. O que eu tenho para te dizer não se comprometa mentindo. Você se comprometeu a ir nesse lugar? Mas ela se comprometeu também a um lugar comigo e mentiu. Beleza, isso daí foi a atitude dela. E agora, e a sua atitude? Ela que conta. Porque se você se comprometeu a ir a dar esse testemunho, ok, vá, dê o testemunho. Mas reforço, desde que ele seja a verdade. Se você estiver dando testemunho falso, eu não sou do direito, né? Mas acredito que isso tem até consequências, provavelmente. Bem, né? Então, assim, só vá se for para você falar o que é de verdade. E assuma o seu compromisso. E aí eu vou pegar esse gancho pra gente pensar um pouquinho nisso. Que às vezes, gente, uma pessoa faz mal pra gente e antes dela fazer esse mal pra gente, alguma coisa que a gente não gosta, a gente tinha se comprometido a algo. E aí a gente tem duas situações. Ou a gente vai honrar o nosso compromisso, né? Ou a gente vai conversar com a pessoa de novo sobre esse compromisso que talvez agora não dá mais para fazer. Mas de todo jeito não dá para simplesmente não aparecer. Você tem que ser verdadeira. Por mais que alguém não for com você, você tem que continuar sendo verdadeira. Pelo menos é assim que eu penso. Vocês podem pensar diferente, mas é assim que eu penso. Deixa eu ver aqui, Renata, porque depois que sofremos, essa pergunta já foi. Vamos mais aqui, ó. Tô numa relação super diferente dos demais, cheia de carinho e atenção, e tenho medo de me entregar por inteiro. Jana, deixa eu te falar, super comum. Quando a gente, sabe, a gente já foi, relacionamento mais abusivo, eu me lembro, eu já tive, né, eu tenho um histórico de relacionamento abusivo. E aí, eu me lembro que quando eu comecei a namorar meu marido, eu achava muito estranho. Eu achava tudo muito estranho. Porque era tão diferente, ele era tão diferente que eu falava, não, tem uma piadinha aí. Tem uma piadinha, tem uma coisa que eu ainda não saquei, que eu tenho que ver, porque ele tem algum podre, e eu ainda não vi. É claro, ele tem as limitações dele, como todo ser humano, porque ele é um ser humano, né? Mas, não tinha nada demais. A questão é que quando a gente sofre muito no relacionamento, e a gente depois vai para uma abundância de carinho, de afeto, a gente fica meio desconfiada, né? Aí não dá para se entregar. Eu acho que eu demorei de verdade, uns 2 anos, assim, pra eu, Renato, não é que você tem que ser esse tempo não, tá? Pra me entregar mesmo, porque eu tinha muito medo, tal, e eu ia devagarzinho, né? Tentando controlar, virginiana, tentando controlar as coisas, até que eu me entreguei mesmo. Então, assim, dê-se o seu tempo, vai, né? Experimentando, mas dê uma chance para essa pessoa ser ela, porque senão você vai estar sempre olhando pro retrovisor, o reflexo do que já foi, tá? A indecisão é uma decisão, com certeza, Gi, a indecisão é uma decisão, com certeza. As pessoas que me falam isso se casaram depois. Que não sabia se queria ficar com a pessoa, né? Pois é.
Ok, vamos ver se tem mais uma pergunta. Tem mais uma pergunta aqui, já volto para a pergunta. Vamos fazer aqui, essa daqui. Esquecendo, ele vem atrás. Quando penso, ele não vem. Como saber se acabou isso tudo? Nossa, que inferno, meu Deus. Vamos lá. Então, quando você tá quase esquecendo, a pessoa vem atrás, né? Aí, quando você quer, a pessoa some, que é uma beleza. Ela desaparece do mapa, que eu não sei o que acontece. O que faz? Vocês param de brincar, né? Vamos parar de brincar e vamos começar a ser claros como adultos? Então o negócio é o seguinte, ou vocês querem ficar juntos ou vocês não querem. Vocês têm que decidir. Porque esse negócio de gato e rato aí, você quer uma coisa, ele some, você quer, ele não quer, você quer, ele não quer. Esse ping-pong, uma hora cansa, não é engraçadinho, sabe? É engraçadinho uma vez até legal. Porque fica, né, dá uma adrenalina e tal, mas depois, gente, é só humilhante. Então, em vez de você ficar brincando de ping-pong com esse seu ex-companheiro, não sei como é que é a história aí, começa a pegar essa bola, jogar fora e falar assim, olha, e aí, o que vai ser? E se você não... Eu sei que é difícil, tem um processo. Se você não quer mais ele, porque, olha, tem esses motivos todos racionais que me fazem não querer ele, aí você tem que ser coerente com o que você faz. Então, assim, se ele tá voltando, coração, você tá deixando uma porta aberta, você tá deixando uma janela aberta, você tá deixando um WhatsApp aberto. Então, você tem que pensar, cara, eu quero ele de volta, eu deixo esse WhatsApp aberto. Eu não quero, eu fecho. E pronto, e bora pra outra. Eu me lembro que quando eu terminei um relacionamento abusivo muito difícil, eu tirei tudo, é como se fosse desintoxicar mesmo. Era foto, era tudo, eu tirei tudo e me dei um tempo até, né, até isso se concretizar em mim, porque era uma mudança. Eu tinha um relacionamento, dali agora eu não tinha mais, então eu tinha que me acostumar a essa nova etapa, né? Como saber se tudo acabou? A gente sabe que tudo acabou quando a gente põe um ponto final. Aí acaba. Não tem jeito, aí acaba. E eu sei que dá uma dorzinha, ai meu Deus, não, sei lá, não vou acabar. Temos pergunta do Luiz também. Vamos lá. Terminei o relacionamento há 4 meses, eu tinha esperança que íamos recomeçar novamente. Ele não aceita o fato de você ter terminado. O que eu faço? Peraí, mas você terminou e aí você tinha esperança de vocês voltarem. E aí ele não queria, ele não aceitou o término. Aí você tem que... já que você tem que decidir, peraí, você terminou, mas meio que com esperança de voltar, peraí, e ele quer voltar? Então assim, já que você tem que começar a entender, você quer o quê? Esse término foi uma chantagem ou não, sabe? Porque se não foi, o negócio é o seguinte, você terminou por algum motivo, você quer reatar? Seja claro. Eu acho que o grande erro das pessoas é que elas ficam rodeando demais para aquilo que elas querem. Seja objetivo, gente. Você sabe o que você quer? Vai lá e fala, camarada, eu quero. Porque é muito melhor um não bem dado do que um sim mais ou menos, em banho-maria, que vai levar anos, né? Para vocês acabarem resolvendo. Aí vai passando anos, e você vai estar perdendo tempo de vida em uma coisa que não flui, né? Então faz isso, seja objetiva. Estava em um relacionamento que só me sentia triste. Ai, Edileus, é muito ruim. Você refaz uma pergunta que acho que você não viu. Ah, tá, faz sim. Luiz perguntou assim. Ganhar agrado já é imaturidade, ao meu ver. Concordo que deve dar testemunho apenas se for verdade. E recusar desde já qualquer agrado, caso deseje ter uma atitude madura. Uma atitude madura. Luiz, sensato da sua parte, exatamente isso. Ele está respondendo uma pergunta que a gente fez aqui agorinha. Exatamente isso mesmo, né, Luiz? Você colocou muito bem. Quando a gente faz uma coisa pensando no agrado, é como se fosse uma criança esperando um presente, né? Eu vou fazer isso, vou dar um testemunho porque tem um agrado ali. Então, pera lá. Isso daí, gente, eu não sou advogada, mas com certeza isso deve ter um peso, né? Então, na vida adulta não é assim, não vamos brincar de ir, vamos ser coerentes, vamos ser adultos, vamos ser, reconhecer que as nossas atitudes, quem somos responsáveis somos nós.
Quando a gente era criança, eram nossos pais. Adultos, somos nós que somos responsáveis. Então coloca essa daí, né, de tipo assim, não é pra agradar ninguém, não. Se a gente vai fazer alguma coisa, é pra se comprometer. E bola pra frente, né? Mandei bem. Ah, obrigada, Luiz. Nai diz assim, você já atendeu uma Asperger? Não, nunca atendi. É um tipo de autismo, não é? Eu acho que é um tipo de autismo. Então, eu não sei, mas eu posso procurar saber. Depois você me chama no direct, que aí eu vou procurar saber. Fui desabafar com uma amiga e ela disse que ninguém é obrigada a ouvir meus dramas. Me afastei, fiz errado? Olha, é complicado, porque você tá falando um pedacinho que eu não sei bem o que aconteceu, né? Em que contexto, por que ela colocou esse limite? Talvez o que aconteceu foi que ela sentiu que algum limite não tinha sido colocado e ela acabou colocando de uma maneira errada. Então, acho que poderia conversar sobre isso, se fizer sentido para você, ou se afastar. A gente sempre vai ter opção. Agora, o que é mais correto é aquilo que te traz mais paz. Se essa atitude de se afastar não te trouxe paz, então talvez ela não foi a melhor atitude, tá? Então vamos para a próxima pergunta. Ah, aqui uma pergunta. De onde eu sou? Eu sou de Uberlândia, Minas Gerais, mas há quase 3 anos eu mudei para Recife com meu marido. Então eu sou uma mineira aqui em Pernambuco. É daqui que eu sou. Vamos mais perguntas? Eu vejo que quase vocês não perguntam coisas assim pessoais também, né? Que eu também não tenho problema de falar, não. Quanto que um ambiente machista influencia na autopercepção de uma mulher? Eu lembro que estava escrito baixa autoestima. Muito, muito. O ambiente que a gente é criado vai influenciar muito a nossa percepção sobre a gente mesma. Eu não sei se vocês sabem, mas até os 6 anos de idade, a gente vai construindo a ideia que a gente tem da gente, do outro e do mundo. E aí, nessa construção, vai passar muito sobre, por exemplo, se tem um ambiente machista, eu vou acreditar que a mulher é mais submissa, e isso pode impactar na minha autoestima? Pode. Mas a boa notícia por mais que às vezes você veio de uma família machista, de uma família autoritária e mesmo uma família tóxica, né? Isso não significa que você vai ser tóxico ou que a sua vida acabou. Não, de jeito nenhum. Existe sim, a partir do momento que você é uma adulta, você começa sim a fazer suas próprias decisões e escolhas. E aí vai caber a você identificar o que faz sentido para você e o que não faz. Eu vejo assim, eu vim de uma família muito machista, né, isso não é um problema hoje, porque eu entendo que a forma que eles pensam, que a forma que, sei lá, meu pai, meus irmãos pensam, e ok, tá tudo certo na cabeça deles. Pra mim é diferente, então eu vou agir de uma maneira diferente. A partir do momento que a gente entende que cada um tem a liberdade de pensar, né, tem a autonomia de pensar como quer, né, então, aí eu já consigo entender que eu tenho autonomia de pensar de uma maneira mais saudável pra mim também, entende? Então, eu acho que, gente, é muito comum a gente culpar muito os pais, culpar muito as nossas origens e tal. Eu acho que não é por aí. Eu sei que essa mensagem não teve essa intenção, mas não é por aí não, tá? Eu acho que é a gente entender que, como adultos, a gente pode fazer diferente. Gente, acorda, não tem mais criança aqui. Ninguém que tá participando dessa live é criança, né? A gente tem aqui adultos que podem decidir por eles. Por independente de como tenha sido sua história, você pode fazer diferente, você pode pensar de uma maneira diferente, e a gente vai mudando através de curso, a gente vai mudando através de leitura de livros, a gente vai mudando através de lives, a gente vai mudando através de contato com pessoas diferentes, que pensam de uma maneira diferente, e a gente vai refazendo a nossa identidade, ok? Paula, não acredito! Oi, coração! Paula, minha cabeleira, maravilhosa. Vamos ver aqui. Anana, eu acho que deixa eu ver só se eu não passei. É autismo, né? Eu imaginei. Renata, como lidar com uma amiga fura-olho? Amiga fura-olho, então não é amiga, né? Vamos começar por aí. Vamos começar esclarecendo que se uma pessoa é fura-olho, ela não é amiga. Ela é uma colega, ela é uma conhecida, mas amiga ela não é. Meu namorado me mostrou mensagens maliciosas de uma amiga nossa. É colega de trabalho, não tô sabendo lidar com isso. O que eu faço?
Primeira pergunta, como é que foi a resposta dele, né? Que isso vai fazer uma grande diferença. O que ele respondeu, como é que ele se colocou. Dependendo da maneira que ele se colocou, não há muito mais que você precisa fazer. Se isso for persistente, você pode, como ela faz parte do seu ambiente de trabalho e um conflito ali pode gerar muitas consequências, você pode simplesmente responder uma mensagem direta e reta, do tipo, sem ser grossa, do tipo dizer assim, fulana, tá tudo certo, ele tá comigo, e eu gostaria de pedir que você parasse de mandar essas mensagens, ponto, tá? Então, e ponto, e acabou. E aí você pode mandar até do celular dele, se ele permitir e tal, se pra ele também é ok. Eu acho que assim, a gente lida com as coisas difíceis da maneira mais objetiva que tiver, da mais reta e objetiva, sem meias palavras. Colega, isso aqui eu não gostei, eu gostaria que você parasse com essa atitude de fazer isso, ponto. Renata, se ela insistir, bloqueia, que seja, sempre vai ter uma alternativa, tá? Mas amiga, ela não é. Ela não é. Vamos lá para mais perguntas? Como reagir em uma roda de amigos ou familiares quando as brincadeiras são muito machistas? Outra pergunta sobre machismo. Olha, é o que eu falo, gente. A gente tá numa sociedade que eu acho que a gente tá passando por uma transição muito grande. Agora que as pessoas estão acordando pro que é o machismo. Na época ali do meu pai, não fazia nem sentido conversar sobre isso, né? O correto era ser machista, né? Agora, na época dos meus irmãos, cara, minhas cunhadas são maravilhosas. Elas estão transformando meus irmãos que eram machistas em, sabe, feministas. Eu acho que não chega a tanto, mas em homens. Eu acho que agora eles passaram a ser de machistas a serem homens, né? Que eu acho que existe uma grande diferença. E a gente tem que entender que está em processo de transformação de ideia. Para todo mundo isso é novo, né? É novo para as mulheres, é novo para os homens. Então, quanto mais você quiser impor um pensamento, ser muito enfática e às vezes até crítica, menos esse pensamento vai florir. Então, comece a questionar. Olha, tá conversa de amigos, tem coisa machista, te incomodou? Você fala, cara, por que você pensa assim? Não, é que eu não entendi muito bem. Por que você pensa assim, que, sei lá, que mulher tem que esfriar a barriga no fogão? Me fala o que faz sentido pra você nisso. Eu gostaria de entender, de verdade gostaria de entender. A chance é que você vai fazer assim, que a pessoa pense sobre o que ela fala. Que muitas vezes os machistas, eles só existem, né? E aí machistas eu não tô falando simplesmente de homem, mulher também machista. Porque eles não pensam sobre o que eles estão dizendo e até mesmo sobre o que estão fazendo. Então convida essa pessoa para pensar. Aí, minha gente, o machismo vai embora, que é uma beleza. Gostaria de dizer que te admiro muito. Ai, obrigada, Nai. Sou mineira também. Gostaria que soubesse o quanto você ajuda as pessoas compartilhando conosco suas perspectivas de vida. Ai, Nai, muito obrigada pelo carinho. Muito obrigada. Gente, é tão bom, porque aqui, assim, do lado de cá, quando a gente vê que tem uma interação do lado de lá, ai, dá vontade até de abraçar. É bom demais. Ela perguntou algo sobre a intimidade dele. Ele disse que ela perguntou pra mim. Jana, depois você me manda no direct, tá? Pra eu entender melhor essa história. Concluindo minha pergunta, terminei meu relacionamento porque estávamos brigando demais. Tinha esperança que íamos recomeçar e ele não perdoa. Ah, entendi. Pois fui eu que terminei. Ah, entendi, Jaque, agora entendi. Então, assim, você terminou e aí depois você quis voltar e agora ele não te perdoou porque você terminou. Ai, Jaque, eu acho que assim, se ele tá tão inflexível no orgulho dele, isso tá contando uma coisa dele. Está contando já que é uma perspectiva dele, que talvez para ele é mais importante o orgulho dele do que até o relacionamento. Então presta atenção o que isso está dizendo, né? E também corre um risco real de que ele comece a usar o término como uma munição de manipulação. Então muito cuidado com isso, Jaque. Tenha claro o seguinte, que se for para você ficar com ele, e deixe isso claro para ele, camarada, eu quero ficar com você, porque eu gosto de você, percebi isso, eu gosto de você, eu quero ficar com você. Mas eu não quero ficar com você porque você acha que tem que ficar comigo. Eu quero ficar com você porque você quer compartilhar uma vida comigo. Se não for assim, tudo bem. Então, ok, eu não vou insistir mais. Mas só que eu queria que você soubesse que eu gostaria da gente voltar. Mas eu não vou insistir
pra ficar num relacionamento com quem não quer ficar comigo. Camarada, você fala isso e some de campo. Aí você vai saber mesmo se ele quer ou não quer. Porque se ele quiser de verdade, ele vai parar com esse joguinho dele infantil e vai atrás de você e falar assim, olha, não quero meu orgulho não, quero você, mulher. Agora, se ele não quiser, ele vai sumir também. E aí, coração, vai ser uma bênção pra você, você toca a sua vida pra frente. Mas começa a colocar, gente, não é isso tudo não. Não é tipo assim, nossa, você fez um erro. Cara, você terminou porque existiu um motivo de você terminar. Agora não é pra você ficar rastejando, não. Eu quero voltar. Então, você se coloca no seu valor. Eu quero voltar, mas desde que você queira compartilhar uma vida comigo. Não pra ficar jogando na minha cara as coisas, não. Senão, também não quero. E some do mapa. Quero ver o que vai acontecer. Começou agora? Carol, não. Começou às 7h30. O orgulho dele parece que é maior do que o amor dele, já que aí ele tem que pensar, né? Você quer alguém que ame mais o seu próprio orgulho, ame mais a si do que a pessoa com que tá? Porque relacionamento é flexibilidade. Relacionamento é aprender a ceder, mas não é só uma parte que cede não, gente. É as duas partes, porque só uma parte cede, então o relacionamento é muito infantil, em que só um tá ganhando, né? Um é todo poderoso e reizinho lá, e aí eu tô falando ele, mas pode ser ela, tá, gente? Com certeza. Aí um é todo poderoso, aí você tem que fazer tudo pra ele pro relacionamento dar certo, você vai se anulando? Isso é uma relação? Isso não é uma relação, não. Isso é um parque de diversão, mas só pra um, viu? Então, não acho isso legal, não. Que bom, Jaque. Vamos para mais uma pergunta? Não é de relacionamento a pergunta. Existe pessoa que tem medo de começar a trabalhar? Uai, será que existe pessoa que tem medo de começar a trabalhar? Existe. Existe sim, gente. Porque trabalhar, eu acho que envolve muitas questões, inclusive o reconhecimento da própria vida adulta. E outras coisas que podem pegar é que a pessoa, quando ela vai trabalhar, às vezes ela tem tanta insegurança na sua própria potencialidade, insegurança do que vem, que acaba que ela se fecha e não consegue, né? Buscar mesmo um trabalho. Mas é uma coisa assim, que é uma briga inútil, que você só tá adiando uma coisa que vai ter que acontecer. Gente, a não ser que você nasceu num berço de super ouro, que você não precisa trabalhar, que tem alguém que faz tudo pra você, o dinheiro cai na sua conta. Eu desconheço quem é assim, viu? Nunca tive uma pessoa que eu conhecesse que fosse assim. Mas tudo bem, vamos supor que seja. Se não for, a gente vai ter que arregaçar as mangas e trabalhar mesmo. Então se pergunta assim, o que eu tô adiando que uma hora vai acontecer? Quais são os meus medos relacionados ao trabalho? O que eu temo? O que é fantasia disso que eu tenho medo? Eu achei muito legal a gente pensar, separar sempre o que é fantasia e o que é realidade. Relacionamento a gente faz muito isso. Quantas vezes a gente fantasia também, né? Nossa, a gente acha que é uma coisa que vai ser o ó, e nem é, né? E nem é. Obrigada, Jana. Temos perguntas. Quando gostamos muito de alguém, esquecemos até os motivos da briga para voltar e ficar bem com alguém. Nai, acontece da gente gostar muito de alguém e a gente esquece o motivo da briga, mas se não for resolvido, a chance é que você volte a brigar pelos mesmos motivos. E aí não dá, porque se sempre vocês voltam a brigar pelos mesmos motivos, imagina como é que fica esse relacionamento. Sempre desgastado, então acaba que o amor fica estremecido. Eu acho que a gente deve começar a pensar o seguinte, uma briga aconteceu, ela tem que ser resolvida. Por mais que, o que seria ser resolvido? Olhar para aquilo que não ficou bem, olhar e perceber o que aconteceu naquela situação, o que gostaria que fosse mudado, por aí vai, tá? Obrigada. Tenho mais uma pergunta, vamos ver se eu consigo responder, que eu tenho 2 minutinhos. Terminei meu relacionamento de anos há pouco tempo. Conheci uma pessoa maravilhosa, mas sinto falta do ex. Como saber se o amo de verdade ou é apenas apego pelo tempo estendido que ficamos juntos? Rayane, comum, tá? Tá tudo certo. Às vezes a gente entra numa nova relação e a gente acaba comparando muito com o ex e acaba às vezes... Rayane, achando que que é amor, mas talvez seja só apego. O que você precisa pensar é o seguinte, o apego é aquela a não vontade de que aquilo vá embora, né?
E o amor é a permissão de que todos fiquem melhor, independente de onde esteja. Então, se dá um pouquinho mais de tempo e principalmente dê oportunidade para que esse relacionamento floresça, tá? Corações, tá chegando, aqui aparecem os minutinhos que faltam menos de um minuto pra gente terminar a live, então já vou despedindo. Pessoal que tá no workshop, né, Reeducação Amorosa, hoje vocês receberam outro e-mail, o terceiro vídeo do workshop, assista que tá o máximo. E corações, muito obrigada pela participação de vocês. Quarta-feira eu volto com o tema. E aí eu vou pedir ajuda de vocês, tá? Na quarta-feira ou na terça eu vou pedir para vocês me darem uma sugestão de tema para eu fazer e trazer aqui para vocês, tá? Muito obrigada. Eu faço lives toda segunda-feira e toda quarta-feira às 7h30 da noite. Um beijo para vocês, até quarta. E me sigam lá no YouTube, Renata Tanuzzi. Tchau, corações, até mais!